Esse varal tem 4 bloquinhos. Esse bloquinho daqui são com as imagens reais. E esses são com os desenhos, fazendo seu próprio sinal. Esse bloquinho de cá são com as sílabas. E o bloquinho de cá também com as sílabas, onde vai formar a palavra de cada imagem do varal. E você acha que só tem essa função? Não. Esse varal aqui tem mais estratégias. Eu vou te apresentar aqui 10 dicas. Isso. Vem comigo. Dica de número 1. Você vai entregar esse varal para o seu aluno. E depois você vai pedir para que ele observe todas as imagens do varal. Então, você vai entregar, você vai pedir para que ele faça o sinal. Então, depois que ele visualizou todas as imagens, agora sim, você vai pedir de volta, fechar o varal. Agora você vai aproveitar para estimular ele a pensar, fazendo perguntas. Quais os animais que ele viu nesse varal? Se ele viu algum animal, o que mais ele viu? E aí você vai perguntando qual a cor do dado. Com esse recurso, você vai aproveitar para avaliá-lo, o que ele conseguiu memorizar, visualizando essas imagens do recurso. Segunda dica, formar palavras. Você entrega o varal e aí o paciente vai procurar a palavra, a imagem, aqui a imagem real. Ele procura a imagem, combinando com o desenho, fazendo o seu sinal, e aí a palavra. Então, aí procurou, formou. Depois, você pode entregar um caderno e ele ir fazendo os registros das palavras que ele conseguiu formar. A terceira dica é praticar o sinal mais a datilologia. Você, orientador, pergunta: qual o sinal? Peço também para fazer datilologia. E se ele não souber, ou não souber também fazer a datilologia, primeiro você pratica junto com ele. Um exemplo, eu vou fazer aqui a datilologia da palavra gelo e o sinal. Eu repito novamente, gelo, faço o sinal. Agora você pede para ele fazer a datilologia, fazer o sinal, pede para repetir até que ele memorize. Com esse recurso, você aproveita para avaliar o nível do seu aluno ou do seu paciente. Então, aí você vai perguntando e você vai avaliar o que ele já sabe, o que ele não sabe. Então, essa é uma ótima oportunidade. E aí você vai mostrando a imagem, vai perguntando o sinal, se ele sabe, ele não sabe. Então, aí já vai... Aí você vai praticar junto com ele, para que ele veja você fazendo. Agora, a quarta dica, escrever a sílaba faltosa e desenhar a imagem. Então, eu vou escolher aqui uma imagem, a imagem do dado e a sílaba inicial. Então, eu vou entregá-lo
E também pode fazer com o piloto aqui mesmo no recurso. Eu vou mostrar como é que fica utilizando o piloto, ou eu vou apagar para mostrar uma outra dica, que não precise usar o piloto, você pode entregar para que ele procure a sílaba faltosa no próprio recurso, sem precisar usar o piloto. Agora a quinta dica. Observar o desenho, mais a configuração de mãos e movimentos. Então, você mostra a imagem e pede para que ele observe qual a configuração de mão que utiliza para fazer esse sinal, qual o movimento. Então, é um momento de observação dos sinais. E aí ele vai olhar qual será o movimento, a configuração, observando esse desenho. Então, você aproveite esse momento de observação dos desenhos. A sexta dica. Com esse recurso, ele vai procurar a imagem que começa com a sílaba pedida. E aí pode usar o piloto, vai desenhar a imagem, completar com a sílaba faltosa. Observe. E aí, você, professor, não esqueça de pedir para fazer o sinal, a datilologia. E aí continua, apaga. Você escolhe uma outra sílaba. E escolhe, entrega. E aí continua fazendo essa troca. E você pode também escolher 3 palavras desse recurso para trabalhar. E aí você não precisa trabalhar com todas as palavras em um único dia com esse recurso. Não, você vai trabalhando gradativamente com esse recurso, até que você consiga trabalhar com todas as palavras que contenha nele. Para a sétima dica, procurar a imagem que termina com a sílaba final. Agora é a sílaba final. E aí você vai, mostra qual a sílaba, pede para fazer a datilologia. Então, ele vai procurar qual imagem pode, sim, usar o piloto ou o caderno. E aí, ele vai procurando e fazendo o registro. Veja só um exemplo aí, ó. Estudado, e agora vai procurar a imagem real. Pronto. Então, está completo. Dica de número 8. Praticar datilologia mais o sinal. Pronto. Aí você apresente a palavra a ele, peça para fazer a datilologia, pergunte qual o sinal, e aí ele vai fazer dado, a datilologia, o sinal, e aí continua. Aí você escolhe uma outra palavra, aí vai procurando. Aí outra palavra, vaca, e aí peça para fazer a datilologia, o sinal. A nona dica: desenhar a imagem que corresponde à palavra pedida. Vou escolher aqui uma palavra, vou colocar a mesma palavra, dado. Então, você apresenta a palavra, entrega um caderno para que ele faça o desenho da palavra que foi apresentada. Ele vai desenhar, escrever a palavra, fazer o sinal. A 10ª dica:
conferir se o desenho corresponde com a palavra pedida. Escolhi aqui uma palavra, escolhi a palavra gato. Então, eu apresento essa palavra, ele vai desenhar, faz o sinal, a datilologia. Então, ele desenha, fez o desenho da palavra que foi apresentada. E você, professor orientador, vai agora apresentar o varal para ele conferir se está correto. Então, aqui o caderno. E aí você vai procurar a imagem para conferir se ele fez correto. Então ele vai... Um exemplo aqui, ó. Olhou, conferiu e acertou. Então, é assim. E aí, continua. Agora, mais dicas. Agora tem, para praticar a escrita, um outro recurso de apoio, que é esse aqui. Então, eles dois juntos, todas as imagens que tem nesse varal, tem nesse também. Eu vou mostrar aqui, ó. São as imagens soltas. Veja só. Aqui você coloca a imagem. E aí faz a produção. Faz o desenho e escreve a palavra. Ele continua procurando as imagens e fazendo a produção. Então, esse recurso serve como um apoio para fixar melhor o conteúdo. Nesse momento, você vai avaliá-lo, se ele já memorizou as palavras, os sinais. Então, esses recursos, eles são maravilhosos. Mas eu vou dar mais uma dica. Deixa eu organizar aqui. Olha só. Uma dica com esses dois recursos. Aqui são as imagens que você vai usar. Você vai entregar ao seu estudante, ao paciente. E aí vai mostrar a palavra. E ele vai procurar nessas imagens. Pronto, achou. Aí faz o sinal gato. E aí ele pega esse recurso e coloca aqui. E aí faz a produção escrita. Pronto. Então, você aproveite todas essas dicas.